Olá, você está no canal A Bíblia Ensina. Esse canal é um canal parceiro do canal Reino de Deus, mas aqui nós vamos tratar de coisas não tão elevadas da Palavra de Deus. Nós trataremos de temas mais básicos sobre a Palavra de Deus, tá? Então, se você tem dúvidas a respeito de certos assuntos, provavelmente nós vamos tratar aqui dessas coisas não tão elevadas da Palavra de Deus, ok? E se você vem do canal Reino de Deus, eu convido você também a se inscrever aqui e também compartilhar os vídeos que aqui vão ser postados. A proposta aqui é um pouco diferente do canal Reino de Deus, porque nós vamos tratar de temas aí mais do dia a dia relacionados à Bíblia e à nossa vida em Cristo, tá bom? Meu nome é Israel Fontoura e hoje nós vamos ter o nosso vídeo, o nosso primeiro vídeo aí do canal A Bíblia Ensina. Então, para nós iniciarmos, irmão, eu quero trazer aqui, falar um pouco de uma forma bem direta o que é a Bíblia, tá? Para nós introduzirmos aqui, nós trazemos um estudo introdutório para as pessoas neste canal. Muitas pessoas no Brasil, elas têm a Bíblia na sua casa, muitas pessoas têm uma cópia, uma tradução, seja uma Bíblia católica, seja uma Bíblia evangélica, deste livro que atualmente é o livro mais vendido no mundo e foi o que foi mais traduzido no mundo. Então a Bíblia está presente em muitos lares e ela é uma compilação de vários livros, tá? Então vamos ler aqui o que vai aparecer na tela para nós. Vamos ver aqui. A Bíblia é o livro sagrado de todos os cristãos. Se você é um cristão ou se você deseja conhecer a Cristo, se você ainda não é convertido, você precisa saber que a Bíblia é a nossa regra, o nosso manual de fé, aquilo que dá as regras para o cristão e aquele que teme a Deus para viver. A Bíblia está dividida em Novo Testamento e Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele fala da revelação do Filho de Deus para a humanidade. E o Antigo Testamento, ele fala sobre aquilo que aconteceu em relação ao povo de Israel antes da manifestação de Cristo. Porém, no Antigo Testamento você tinha pistas, você tinha alegorias e sombras do que aconteceria no Novo Testamento. De forma que hoje você consegue enxergar a vontade de Deus quando você soma Antigo e Novo Testamento, tá? Então, a Bíblia completa, ela fala de Antigo e Novo Testamento. Porém, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são importantes para você entender. Você não vai conseguir compreender o Novo se você não entende o Antigo. E você não vai entender o Antigo corretamente se você não tiver a revelação do Novo, tá? Então, vamos ver o que mais que os slides vão dizer para nós. E no slide 2 nós vamos ter o seguinte texto. A Bíblia foi escrita por inspiração de Deus. Isto significa que Deus guiou escritores para escrever exatamente o que era preciso de maneira correta. Os livros da Bíblia foram escritos por cerca de 40 diferentes pessoas ao longo de 1500 anos, tá? Então, a Bíblia que você tem hoje, irmão, a Bíblia que você tem na sua casa, a Bíblia que você tem na sua estante, que geralmente as pessoas deixam no Salmo 91, ela demorou em torno de 1500 anos para ficar pronta. E diversos autores vão escrever o que está escrito na Bíblia através da inspiração que o Senhor vai dar neles, que o Senhor vai trazer para eles, né? O Senhor vai inspirar estas pessoas. E vamos ver aqui que são aproximadamente 40 pessoas que receberam esta inspiração de Deus e através desta inspiração de Deus, eles puderam aí passar as palavras do Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte para nós em relação à Escritura. Ele traz exatamente assim para nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Veja, é toda a Escritura, não é só o Antigo e não é só o Novo, mas é toda a Escritura. É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Veja, se você quiser ser ensinado, você precisa do quê? Da Escritura. Se você precisa de uma repreensão, você vai na Escritura. E se você precisa de uma correção e para a educação na justiça, você também precisa da Escritura, tá? Escritura aqui é Bíblia, porque a Bíblia é um conjunto de escrituras, é um conjunto de livros, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra.
Então, se você quiser ser perfeitamente habilitado para toda a obra do Senhor, para andar nos caminhos do Senhor, para compreender a vontade do Senhor, você precisa exatamente disso, ter um estudo da Bíblia, da palavra de Deus, porque é ali que você vai ter a forma correta do ensino da palavra de Deus, é ali que você vai ter aquilo que o Senhor procura nos seus servos, tá? Você tem uma dúvida? Consulte a Bíblia, o que ela vai dizer. Hoje você tem diversos softwares de pesquisa bíblica, né? Você tem diversos softwares que fazem com que você possa ver os versos de forma mais fácil. Você pode pesquisar, fazer aí pesquisas de palavras que eles vão te direcionar exatamente para o que você precisa escutar. Você bota a palavra lá e você vai conseguir ler exatamente o que você está pesquisando. E nós podemos dividir a Bíblia da seguinte forma, meus irmãos. Tá? Atualmente, os cristãos eles vão dividir a Bíblia da seguinte forma. Lembrando que a divisão judaica ela é um pouco diferente nos nomes. Os judeus eles costumam dividir o Antigo Testamento em um pouco diferente em leis, salmos e profetas, como Jesus falava aqui nos salmos, na lei e nos profetas que estavam escritos sobre ele. Mas, né, quando a Bíblia chegou para nós gentios, a forma de se dividir a Bíblia ficou um pouco diferente, tá? Então vamos tentar entender aqui. A primeira divisão nós vamos ter o Pentateuco, tá? Conhecido também como os livros da lei, são os primeiros 5 livros da Bíblia e contam sobre as origens da humanidade e da nação de Israel. Tem os 10 mandamentos e as leis da velha aliança. Então veja, nós percebemos que então o Pentateuco, ou também chamado pelos judeus de Torá, vão ser o quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Então, quando se falarem de Torá, quando se falar de Pentateuco, você tem que lembrar dos 5 primeiros livros da Bíblia. É neste livro que vai estar escrito a história de Abraão, a história de José, a história de Isaac, né? E de todos esses patriarcas também. Vai ser no livro de Êxodo, mas que está dentro do Pentateuco, que vai se falar da história de Moisés e dos 10 mandamentos. A história do mar sendo aberto lá no Egito, essa história está descrita lá, tá? E a outra divisão vai ser esta daqui, o livro histórico, tá? Os livros históricos, onde você vai ter a história de Josué até Esther. Conta os eventos da história do povo de Israel, desde a sua chegada em Canaã até ser conquistada por outros povos, né? E aqui você tem aqui o livro de poesias de sabedoria, que vai de Jó até Cântico dos Cânticos. Deixa eu dar aqui uma melhoradinha aqui para ficar mais fácil. Faltou aqui dar uma ênfase, né? Então aqui a gente dá uma ênfase para ficar um pouco melhor, tá? Poemas e louvores a Deus. Aqui, perfeito. Diz assim: poemas e livros de sabedoria, né, que vai de Jó até Cântico dos Cânticos. São poemas de louvores a Deus e ditados de conselhos úteis. Então, quando você vai na Bíblia, você vai ver o livro de Jó, que fala a história, né, que Jó passou por muitas dificuldades e ainda assim ele não abandonou o Senhor, ele não amaldiçoou o Senhor. Você vê que está escrito nestes livros de poesia. Ou quando você vai nos Salmos, que são canções, que são poesias que foram aí escritas por Davi, Salomão e outros autores, vai estar dentro destes livros poéticos e de sabedoria. E também você vai ter o livro de Cântico dos Cânticos e Eclesiastes, que são livros que tratam de coisas mais da vida, mas de uma forma mais profética, tá? Então você pode ler lá o livro dos Cânticos, que vai falar da história, né, aí inspirada na vida talvez de Salomão, que mostra a relação do rei com a sua esposa, que vai ser uma figura de Cristo com a sua igreja, que nós vamos tratar mais para frente. E também o livro de Eclesiastes, né, que vai mostrar o rei Salomão, a sua vida, né, onde ele conta histórias um pouco da sua vida, a sua experiência, para trazer como uma experiência para a nossa própria vida, tá? Então esses seriam os livros de poesia e de sabedoria, ok? Então se você já ouviu falar de Salmos, de Provérbios, está contido nesta parte da Escritura. E nos livros de biografia nós vamos ter assim, né? Biografias e livros históricos. Aí já estamos falando mais do Novo Testamento, que vai de Mateus até Atos. Contam sobre a vida e as obras de Jesus e o início da igreja. Então, os evangelhos, que você vai ter Mateus, Marcos, Lucas e João,
vão ser livros e biografias que vão contar a história de Jesus, tá? São livros que vão contar por ângulos diferentes a mesma história de Jesus. Então, se você quiser conhecer melhor quem é Jesus e aquilo que Jesus falou, você precisa ir nos evangelhos, tá? Nos 4 primeiros livros ali do Novo Testamento. E se você quiser compreender um pouco mais da história de como a mensagem cristã ela foi levada para o mundo, você tem que ler o livro de Atos, né? Lá fala dos atos que os apóstolos fizeram, né, no mundo, naquele contexto onde eles viviam e de como a pregação do evangelho ela foi aí levada para outras nações. E também, não menos importante, nós temos as cartas de Paulo, né? Que vão de Romanos até Judas. As cartas, na verdade, né? Que tem das cartas de Paulo. Então, as cartas como um todo da Bíblia, tem as cartas paulinas e as outras cartas chamadas cartas universais ou cartas católicas, tá? Que vai desde Romanos, que é a carta de Paulo, até Judas, que é o livro que vem antes do Apocalipse, o último livro da Bíblia, né? Chamadas também de epístolas, são cartas que alguns dos apóstolos escreveram para as igrejas para ensinar o fundamental sobre a vida de Cristo. E por fim nós temos o livro profético do Novo Testamento, tá? Mas antes disso eu quero falar um pouquinho sobre essas cartas. Irmãos, nestas cartas que vão desde Romanos até Judas ali, você vai ter exortações e repreensões para a igreja e ensinos propriamente sobre a doutrina de Cristo. Então, é muito bom que você leia estas cartas e releia elas muitas vezes para você entender a doutrina correta e aquilo que o Senhor inspirou estes apóstolos, esses emissários, a trazer sobre a Bíblia, tá? É muito importante isso. Então, você pode estar indo nestas cartas para você entender melhor. E por fim, como já havia falado, o último livro da Bíblia, que vai ser chamado o Apocalipse, que diz assim: um livro profético escrito pelo apóstolo João que fala sobre a revelação de Deus sobre o fim do mundo e termina a Bíblia com o convite para aceitar Jesus e para ir para o céu, tá? Para ir aqui neste contexto do reino dos céus, ok? Então, veja, esta é a configuração da Bíblia e esta é a divisão da Bíblia. Então, se você não conhecia essa divisão, hoje eu apresentei para você aqui e trouxe um esboço muito rápido do que é propriamente dito a Bíblia, tá? Irmãos, não deixem de ler a Bíblia. É muito importante que você faça essa leitura da Bíblia para você cada vez mais estar alimentado nas palavras do Senhor Jesus. Amém? Então, se você não é inscrito aqui no canal, mais uma vez peço para você se inscrever e compartilhar estes vídeos com outras pessoas. Que Deus abençoe e fiquem aí até um próximo vídeo. Tchau, tchau.